Eu estava deitada naquele banco da praça, tonta, com a visão embaçada, sentindo meu coração disparar no peito, quando senti uma mão gelada segurando meu pulso. Não era para me ajudar. Era para arrancar minha pulseira de ouro, a última lembrança que eu tinha do meu falecido marido. Aquela joia que eu jurei nunca tirar do braço estava sendo roubada por um velho desconhecido enquanto eu mal conseguia me mexer. Tentei reagir, mas meu corpo não obedecia. Foi quando ele se aproximou do meu ouvido e sussurrou algo que gelou meu sangue. Não era um assaltante. Ele disse que sabia exatamente por que eu estava passando mal e que se eu não tirasse aquela pulseira naquele momento, eu não sairia viva dali. Parecia loucura, mas tinha algo nos olhos dele, um desespero genuíno que me fez parar de resistir. Quando ele finalmente conseguiu abrir o fecho e arrancar a pulseira do meu braço, aconteceu algo impossível de explicar. Minha visão começou a clarear, meu coração desacelerou, o ar voltou aos meus pulmões. E foi nesse momento que olhei para aquela joia que eu carregava há anos, com tanto amor, e vi algo que jamais poderia imaginar. Meu marido, o homem que eu amei durante décadas, tinha deixado um presente envenenado para mim. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessa história absurda que mudou minha vida completamente, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Está em casa? No trabalho? Na academia? Comenta aqui embaixo. Adoro saber de onde me acompanham. E se você gosta de histórias reais, daquelas que parecem impossíveis, mas aconteceram de verdade, se inscreve no canal, porque essa aqui vai te deixar de queixo caído. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois dessa descoberta foi ainda mais chocante. Deixa eu te explicar direitinho como eu cheguei naquele banco da praça, morrendo, sem entender nada. Porque essa história começa muito antes e envolve segredos que estavam enterrados há anos na minha própria casa. Meu nome é Marlene, tenho 63 anos e durante 37 anos eu fui casada com o Roberto. A gente se conheceu quando eu tinha 20 e poucos anos, numa festa junina aqui no bairro. Ele era bonito, trabalhador, educado com minha família. Meu pai aprovou na hora, minha mãe disse que eu tinha dado sorte. Casei de véu e grinalda na igreja do Perpétuo Socorro, com aquele salão cheio de gente, bolo de 3 andares, vals com o Benoni Nascimento tocando no radinho. Foi o dia mais feliz da minha vida, ou pelo menos, era o que eu achava na época. Os primeiros anos foram bons. O Roberto trabalhava numa metalúrgica, fazia hora extra, trazia o dinheiro em casa. Eu cuidava da casa, fazia comida, lavava, passava, aquela rotina que toda mulher da minha geração conhece bem. Não reclamava, achava que era assim mesmo que tinha que ser. Ele nunca foi muito carinhoso, nunca foi de ficar me enchendo de elogio ou me levando para passear, mas também não me batia. Não bebia demais, não ficava na rua até tarde. Para mim, já era mais do que muitas amigas minhas tinham. Tivemos 2 filhos. O Rodrigo nasceu no primeiro ano de casamento e a Fabiana 3 anos depois. Eu me dediquei a eles de corpo e alma. Acordava às 5 da manhã para fazer marmita para o Roberto, preparar café, arrumar as crianças para a escola, levar, buscar, ajudar com lição, fazer janta, organizar a casa. Fim de semana era lavar roupa, passar, limpar, cozinhar para a semana. Eu não parava 1 minuto. E o Roberto? O Roberto trabalhava, chegava em casa, sentava no sofá, comia a janta que eu servia prontinha e ia assistir televisão. Fim de semana ele ia jogar sinuca com os amigos ou ficava deitado. Mas eu não reclamava. Achava que homem era assim mesmo, que ele estava cansado, que merecia descansar. Quando as crianças cresceram, comecei a trabalhar numa casa de família para ajudar nas despesas. O salário do Roberto nunca foi suficiente, sempre faltava dinheiro no fim do mês. Eu limpava, cozinhava, cuidava de criança dos outros. E quando chegava em casa, tinha que fazer tudo de novo na minha própria casa. Nunca pedi ajuda. O Roberto dizia que trabalho de casa era coisa de mulher, e eu acreditava mesmo. Que boba eu fui! Juntei cada centavo que ganhei durante anos. Enquanto o Roberto gastava o dele em cerveja com os amigos, em churrasco, em apostas de loteria que nunca davam em nada, eu guardava. Guardava escondido porque ele dizia que eu não sabia lidar com dinheiro,
que se deixasse comigo eu ia gastar com bobeira. Ironicamente, a bobeira era exatamente o que ele fazia com o dinheiro dele. Mas com o meu dinheirinho guardado, eu consegui pagar curso técnico para o Rodrigo, curso de informática para a Fabiana, comprei material escolar, uniforme, tudo o que eles precisavam. O Roberto levava o crédito, claro. Afinal, ele era o homem da casa, o provedor, mesmo que quem estava realmente segurando as pontas fosse eu. Meus filhos cresceram. O Rodrigo arrumou um emprego bom num escritório, a Fabiana casou com um rapaz da igreja, o Marcelo. Eu tinha orgulho deles, achava que tinha feito um bom trabalho. Eles vinham em casa todo domingo almoçar, eu fazia aquela mesa farta, assado, farofa, salada, sobremesa, passava o sábado inteiro cozinhando para receber eles bem. O Roberto sentava na cabeceira da mesa como se fosse ele quem tivesse preparado tudo aquilo. Recebia os elogios, sorria. Eu ficava feliz só de ver meus filhos ali, comendo bem, conversando, rindo. Aí o Roberto começou a passar mal. Primeiro foi um cansaço, depois falta de ar, dor no peito. Levei ele no postinho, fizeram um exame. Descobriram que o coração estava ruim, precisava de remédio caro, acompanhamento, cuidado. Adivinha quem cuidou? Eu. Deixei o trabalho na casa de família porque ele precisava de alguém em casa o tempo todo. Passei a viver da aposentadoria dele, que era pouca, e do dinheirinho que eu tinha guardado, que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Foram 4 anos cuidando dele. 4 anos dando remédio no horário certo, fazendo comida sem sal, sem gordura, levando em médico, ficando acordada de madrugada quando ele tinha crise. Os filhos vinham visitar de vez em quando, ficavam meia hora, diziam que estavam ocupados, que tinham compromisso. O Roberto reclamava de tudo. A comida estava sem gosto, a casa estava bagunçada, eu não cuidava direito dele. Nunca um obrigado, nunca um reconhecimento. Mas eu continuava, porque era meu dever de esposa, era o que eu tinha prometido na igreja. Na saúde e na doença, lembra? 3 anos atrás, o Roberto teve um infarto. Eu estava na cozinha fazendo almoço quando ouvi o barulho dele caindo no quarto. Corri, chamei a ambulância, fui com ele para o hospital. Fiquei 3 dias na sala de espera, dormindo em cadeira, comendo bolacha de máquina, rezando para ele sobreviver. Os médicos conseguiram estabilizar, mas disseram que o coração estava muito fraco, que ele precisava de repouso absoluto, que qualquer emoção forte podia ser fatal. Passei mais 1 ano cuidando dele ainda mais de perto. Ele quase não saía da cama. Eu levantava de hora em hora durante a noite para verificar se ele estava respirando bem, se precisava de algo. Emagreci 10 quilos, fiquei com o cabelo todo branco, com olheira funda. Parecia que tinha envelhecido 20 anos em um. Mas quando olhava para o Roberto ali na cama, vulnerável, dependendo de mim, eu sentia que estava fazendo a coisa certa. Até que numa manhã de quinta-feira, eu levei o café da manhã para ele como sempre fazia. E ele não acordou. Tinha ido dormir e não acordou mais. O coração finalmente tinha desistido. Chamei a ambulância, chamei os filhos, mas não teve o que fazer. O Roberto tinha morrido durante a noite, sozinho, enquanto eu dormia no quarto do lado. O velório foi cheio. Parente, amigo, colega de trabalho dele, todo mundo apareceu para dar os pêsames. Todo mundo falava como o Roberto era trabalhador, era bom pai, bom marido, bom homem. Eu ouvia aquilo tudo e concordava com a cabeça, porque era o que se esperava de mim. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, tinha uma pontinha de alívio. Alívio de não ter mais que cuidar, de não ter mais que ouvir reclamação, de não ter mais que viver em função de outra pessoa. Eu me senti culpada por ter esse pensamento, rezei pedindo perdão, mas o sentimento estava lá. No dia do enterro, o Rodrigo me chamou num canto e me entregou uma caixinha. Disse que o pai tinha deixado para mim, que tinha pedido para ele guardar e só me dar quando ele morresse. Abri a caixinha e dentro tinha uma pulseira de ouro, grossa, bonita, reluzente. Tinha uma plaquinha gravada com nossos nomes e a data do nosso casamento. Eu chorei. Chorei porque achei que o Roberto, apesar de tudo, guardava algum sentimento por mim. Que ele tinha pensado em mim, tinha planejado me deixar aquela lembrança.
Coloquei a pulseira no braço ali mesmo e jurei que nunca ia tirar. Era a única demonstração de amor que ele tinha me dado em quase 40 anos de casamento. Depois do enterro, a vida continuou. Fiquei morando sozinha na nossa casa. Uma casa simples de 3 cômodos num bairro popular de São Paulo. A aposentadoria do Roberto passou para mim como pensão. Juntando com minha aposentadoria dava para viver sem luxo, mas sem passar necessidade. Os filhos vinham me visitar cada vez menos. O Rodrigo sempre tinha reunião, projeto, trabalho. A Fabiana tinha os filhos pequenos, a casa, o marido. Eu entendia. Eles tinham a vida deles. Comecei a trabalhar num mercadinho perto de casa, só para não ficar parada o dia inteiro, para ter com quem conversar. O seu Mário, dono do mercado, era uma pessoa boa, me tratava bem, me pagava direitinho. Eu ficava no caixa, atendia os clientes, organizava as prateleiras. Gostava de estar ali, de me sentir útil, de ter uma rotina. Ia de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia. À tarde voltava para casa, fazia minha comida, assistia televisão, bordava, fazia crochê. Vida simples, mas tranquila. E eu usava minha pulseira todo dia, o tempo todo. Tomava banho com ela, dormia com ela, cozinhava com ela. Virou parte de mim. Quando olhava para o meu pulso e via aquele ouro brilhando, eu pensava no Roberto, nas décadas que a gente passou junto, e me sentia menos sozinha. Era minha companhia silenciosa, minha conexão com o passado. 6 meses atrás, comecei a me sentir estranha. Nada muito sério no começo, só um cansaço diferente, uma indisposição. Achei que era da idade, que era normal, mas foi piorando. Comecei a ter dor de cabeça frequente, umas tonturas de vez em quando, enjoo. Fui no postinho, a médica pediu uns exames de sangue, de urina, aquela bateria de exames que eles sempre pedem. Deu tudo normal. Ela disse que podia ser labirintite, me receitou um remédio, mandou eu tomar e voltar se não melhorasse. Tomei o remédio certinho, mas não melhorei. Piorei. As dores de cabeça ficaram mais fortes, as tonturas mais frequentes. Comecei a ter náusea, a perder o apetite, emagreci de novo. O seu Mário ficou preocupado, disse que eu estava com cara de doente, perguntou se eu queria folga para me cuidar. Eu disse que não, que trabalhar me fazia bem, que ficar em casa só ia me deixar mais ansiosa. Voltei na médica. Ela ficou preocupada com o quanto eu tinha emagrecido em tão pouco tempo, pediu mais exames, dessa vez mais específicos. Ultrassom, endoscopia, tomografia, fiz tudo. E mais uma vez, deu tudo normal. Nada. Meu corpo estava se deteriorando, eu estava definindo a olhos vistos, e os médicos não achavam nada de errado. A médica sugeriu que eu procurasse um psicólogo, que podia ser emocional, depressão, ansiedade. Fiquei até ofendida. Eu não estava louca, eu estava realmente doente, meu corpo estava gritando que tinha algo errado. Mas fui no psicólogo porque ela pediu. Uma moça jovem, bonita, cheia de diploma na parede. Conversou comigo, perguntou da minha vida, da minha rotina, de como eu estava me sentindo. Falei do Roberto, dos filhos, da solidão, do trabalho. Ela ficou fazendo anotação, balançando a cabeça, fazendo aquela cara de quem entende. No final disse que eu estava passando por um processo de luto mal resolvido, que eu tinha reprimido meus sentimentos durante anos e agora eles estavam se manifestando fisicamente. Me receitou antidepressivo e marcou sessões semanais. Tomei o antidepressivo, fui nas sessões. E continuei piorando. Agora, além de tudo, eu estava dopada, anestesiada, me sentindo ainda mais distante de mim mesma. As tonturas ficaram tão fortes que eu caía se levantasse rápido. O seu Mário teve que colocar uma cadeira atrás do caixa para eu trabalhar sentada. Os clientes comentavam como eu estava magra, pálida, doente. Eu sorria e dizia que estava me tratando, que logo ia melhorar. Até que chegou aquela quinta-feira. Eu estava no caixa, era meio-da-manhã, movimento fraco. De repente, tudo começou a rodar. Não foi como das outras vezes, foi muito pior. Meu coração disparou no peito, parecia que ia sair pela boca. Não conseguia respirar direito, o ar não entrava. Minhas mãos começaram a tremer, a suar frio. Falei para o seu Mário que não estava bem, que precisava sair um pouco, tomar um ar.
Ele ficou preocupado. Perguntou se eu queria que ele chamasse uma ambulância. Eu disse que não, que era só sair um pouquinho. Saí do mercadinho cambaleando, segurando nas paredes. A rua estava clara demais. O sol me cegava. O barulho dos carros parecia amplificado. Consegui chegar até uma pracinha que tem ali perto. Tinha um banco vazio embaixo de uma árvore. Me joguei ali, encostei a cabeça no encosto, fechei os olhos tentando controlar a respiração, mas estava piorando. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o barulho dele na minha cabeça. Minha visão estava escurecendo nas bordas. Pensei comigo, é agora. Vou morrer aqui nesse banco, sozinha, e vão demorar para perceber. Foi quando senti a mão. Uma mão gelada, rugosa, segurando meu pulso. Abri os olhos com dificuldade e vi um homem velho, muito velho, cabelo todo branco, barba por fazer, roupa surrada mas limpa. Ele estava curvado sobre mim e estava tentando tirar minha pulseira. Minha primeira reação foi de pânico. Estou sendo assaltada, pensei. Mesmo estando à beira da morte, o instinto de proteger aquela pulseira falou mais alto. Tentei puxar meu braço, mas não tinha força. Minha voz saiu fraca, trêmula. O que você está fazendo? Essa pulseira foi meu marido que me deu. Ele parou por um segundo, me olhou nos olhos e o que eu vi ali não foi maldade. Era desespero. Era urgência. Ele continuou mexendo no fecho da pulseira enquanto falava baixinho, quase sussurrando. É exatamente por isso que você está se sentindo tão mal, senhora. Essa pulseira está te matando. Olhe. Conseguiu abrir o fecho e arrancou a pulseira do meu braço. Eu quis gritar, quis brigar, mas algo aconteceu. Em questão de segundos, literalmente segundos, eu senti uma mudança no meu corpo. A pressão no peito aliviou. Meu coração desacelerou. O ar voltou a entrar nos meus pulmões com facilidade. A visão clareou. As bordas escuras que estavam se fechando ao redor dos meus olhos se dissiparam. Era como se alguém tivesse tirado um peso gigante de cima de mim. Olhei para o velho com os olhos arregalados, sem entender nada. Ele estava segurando minha pulseira com as duas mãos, usando a camisa como proteção entre a pele dele e o ouro. E foi aí que eu vi. A pulseira estava mudando de cor. O ouro brilhante estava ficando escuro, manchado, como se estivesse oxidando na frente dos meus olhos. E tinha um cheiro estranho saindo dela. Um cheiro metálico, químico, forte. O que é isso? Consegui perguntar, ainda ofegante, mas já respirando melhor. O que está acontecendo? Ele colocou a pulseira no banco, longe de mim, e se sentou ao meu lado. Respirou fundo antes de falar. Isso não é só ouro, senhora. Tem alguma coisa misturada aqui. Alguma coisa tóxica. E você está usando isso há quanto tempo? 3 anos, respondi automaticamente. Desde que meu marido morreu. Ele deixou para mim. Era um presente. O velho balançou a cabeça com uma expressão triste. Presente não era, senhora. Desculpe te dizer isso, mas quem te deu essa pulseira não queria te fazer bem. Isso aqui foi feito para te matar devagar. Olha como sua pele estava por baixo. Olhei para o meu pulso e levei um susto. Tinha uma marca roxa, funda, exatamente onde a pulseira ficava. A pele estava irritada, descascando com umas manchas escuras. Como eu nunca tinha reparado nisso. Porque eu nunca tirava a pulseira. Nunca. Tomava banho, dormia, cozinhava, fazia tudo com ela. Meu pulso nunca via a luz do dia. Quem é você? Perguntei, ainda em choque. Como você sabia? Ele deu um sorriso cansado. Meu nome é Sebastião. Trabalhei 40 anos como ourives, senhora. Conheço ouro, conheço metal, conheço liga. E conheço veneno também. Essa pulseira tem alguma coisa misturada no ouro que vai liberando substância tóxica no contato com a pele. Devagar, aos poucos, vai entrando na corrente sanguínea. É por isso que você estava definhando e os médicos não achavam nada. Não é doença. É envenenamento. Envenenamento. A palavra ecoou na minha cabeça. O Roberto tinha me envenenado. O último presente dele, a única demonstração de carinho em quase 40 anos de casamento, era uma arma. Uma arma de assassinato lento, silencioso,
que ninguém ia suspeitar. Eu ia morrer achando que estava doente, achando que era coisa da minha cabeça. E ele ia ficar com a imagem de bom marido preservada até depois da morte. Até depois da minha morte. Comecei a tremer, mas não de fraqueza. De raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Aquele homem que eu tinha cuidado, que eu tinha servido durante décadas, que eu tinha sacrificado minha vida inteira por ele, tinha planejado me matar. E não tinha feito isso num momento de raiva, num acesso de loucura. Tinha planejado. Tinha encomendado aquela pulseira, tinha colocado o veneno lá dentro, tinha guardado ela, tinha dado para o meu filho com instruções específicas para me entregar só depois que ele morresse. Tudo friamente calculado. O Sebastião continuou falando, mas eu quase não ouvia. Ele estava dizendo que eu precisava ir num hospital, fazer exame de sangue específico para detectar envenenamento por metais pesados, que eu precisava de tratamento para eliminar o que já tinha entrado no meu organismo. Que eu tinha sorte de ele ter passado por ali naquela hora, que se eu tivesse desmaiado completamente, ele não ia ter conseguido me ajudar. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava pensando no Rodrigo, meu filho. Ele tinha me entregue aquela pulseira. Ele sabia? Ele estava envolvido nisso? Ou o Roberto tinha enganado ele também, tinha dito que era um presente sincero, uma lembrança carinhosa? Eu precisava saber. Me levantei do banco, ainda meio tonta, mas já me sentindo infinitamente melhor do que há 5 minutos atrás. Agradeci o Sebastião, peguei meu celular e fotografei a pulseira ali no banco, com as manchas escuras, com a oxidação. Ele disse que eu devia levar ela para fazer análise, descobrir exatamente o que tinha misturado ali. Me deu o endereço de um laboratório que fazia esse tipo de análise. Disse que conhecia o dono, que podia ajudar. Peguei a pulseira com cuidado, usando um saco plástico que ele me deu, e guardei na bolsa. Me despedi dele e fui direto para o hospital. Não o postinho, um hospital de verdade. Cheguei lá e contei tudo para o médico do pronto-socorro. Mostrei meu pulso, mostrei a pulseira, contei sobre os sintomas. Ele ficou sério, chamou outro médico e em minutos eu estava fazendo coleta de sangue, exames, respondendo 1000 perguntas. Os resultados demoraram 2 dias para ficar prontos. Foram os 2 dias mais longos da minha vida. Fiquei internada para observação, recebi soro na veia, remédios para começar a eliminar qualquer toxina que estivesse no meu corpo e fiquei pensando em tudo. Na minha vida com o Roberto, em todos os sinais que eu tinha ignorado, porque agora, olhando para trás, os sinais estavam lá. A frieza dele, a indiferença, a forma como ele nunca demonstrava afeto, nunca dizia que me amava, nunca me valorizava. Eu tinha achado que era o jeito dele, que homem era assim mesmo. Mas não era. Ele me odiava, devia me odiar há anos. E ao invés de se separar, ao invés de simplesmente ir embora, ele tinha decidido me eliminar. Quando o resultado saiu, confirmou tudo. Tinha arsênico na minha corrente sanguínea. Níveis altos, perigosos, que estavam me matando aos poucos. O médico disse que se eu tivesse continuado usando aquela pulseira por mais alguns meses, eu não estaria mais aqui. O dano aos órgãos ia ser irreversível. Fiz boletim de ocorrência. A polícia pegou a pulseira, levou para o laboratório deles, confirmou que tinha arsênico misturado na liga do ouro. Abriram investigação. Tentaram rastrear onde o Roberto tinha mandado fazer aquela pulseira, mas ele tinha morrido há 3 anos. As pistas estavam frias. A investigação empacou. Mas eu não empaquei. Eu queria respostas. E a primeira pessoa que eu precisava confrontar era o Rodrigo. Liguei para ele do hospital, pedi que ele viesse me ver com urgência. Ele demorou 2 dias para aparecer. 2 dias. A mãe dele internada, e ele demorou 2 dias. Quando chegou, veio apressado, impaciente. Disse que estava cheio de coisa para resolver no trabalho, mas que tinha dado um pulinho ali para ver o que eu queria. Sentei na cama do hospital, olhei bem nos olhos dele e perguntei: Rodrigo, quando seu pai te deu essa pulseira para me entregar, ele te disse alguma coisa? Te explicou por que era para dar só depois que ele morresse? Ele franziu a testa. Disse que era uma surpresa para a senhora,
que a senhora ia gostar, que era para entregar no dia do enterro. Por quê? Ele não sabia. Pela reação dele, pelo tom de voz, pela cara de confusão genuína, ele realmente não sabia. O Roberto tinha usado nosso próprio filho como ferramenta do assassinato e o Rodrigo não fazia ideia. Expliquei tudo para ele. Mostrei o laudo médico, contei sobre o arsênico, sobre a pulseira envenenada. Esperei que ele ficasse chocado, horrorizado, revoltado. Mas a reação dele foi outra. Ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para o chão. Depois, suspirou e disse: Mãe, a senhora tem certeza disso? Porque isso é uma acusação muito grave contra o pai. Ele não está mais aqui para se defender. Não pode ser um engano? Um engano. Meu filho estava sugerindo que eu estava enganada sobre meu próprio envenenamento. Que os laudos médicos, os exames, tudo aquilo era um engano. Rodrigo, eu quase morri. Eu estava morrendo por causa dessa pulseira que seu pai mandou fazer. Não é achismo, é fato comprovado. Ele balançou a cabeça desconfortável. Eu sei, mãe, mas é difícil de acreditar. O pai sempre cuidou da senhora, trabalhou a vida inteira para sustentar a família. Por que ele ia querer fazer uma coisa dessas? Eu senti meu sangue ferver. Aquela narrativa de novo. O Roberto trabalhador, provedor, pai de família exemplar. A mesma mentira que todo mundo tinha engolido no velório. A mesma mentira que eu tinha vivido durante décadas. Seu pai não cuidou de mim, Rodrigo. Quem cuidou de todo mundo naquela casa fui eu. Eu que trabalhei, eu que criei vocês, eu que segurei as pontas. E no final, ele ainda tentou me matar. Isso está documentado, tem laudo, tem prova. Ele se levantou, irritado. A senhora está exagerando. Está transformando o pai num monstro porque está magoada, porque está doente. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. E saiu. Simplesmente levantou e saiu do quarto, me deixando ali, sozinha, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha acabado de escolher o lado do pai morto ao invés de acreditar em mim. Liguei para Fabiana. Contei tudo para ela também. A reação foi parecida. Descrença, desconforto. E no final, uma sugestão de que eu devia procurar ajuda psicológica, que talvez o antidepressivo estava fazendo eu ter pensamentos confusos. Meus 2 filhos, que eu tinha gerado, criado, sacrificado tudo por eles, não acreditavam em mim. Preferiam manter a imagem idealizada do pai a encarar a verdade. E pior, estavam me fazendo parecer louca, desequilibrada, como se eu estivesse inventando tudo aquilo. Saí do hospital 1 semana depois, sozinha. Ninguém foi me buscar. Peguei um ônibus e voltei para casa. Entrei naquele espaço que tinha sido meu durante tantos anos e, de repente, tudo parecia diferente. Cada móvel, cada objeto, cada canto daquela casa tinha a marca do Roberto. A cadeira onde ele sentava, a cama onde ele dormia, a televisão que ele assistia. Eu tinha vivido ali como uma sombra, uma funcionária, não como dona da minha própria vida. Passei dias revirando a casa. Procurando qualquer coisa que me desse mais respostas, que me explicasse por que o Roberto tinha feito aquilo. E encontrei. Encontrei numa caixa velha que estava no alto do guarda-roupa do quarto, escondida atrás de cobertores. Eram cartas. Muitas cartas. Cartas de amor. Mas não eram para mim. Eram de uma mulher chamada Neuza. E pelos carimbos dos envelopes vinham sendo enviadas há mais de 20 anos. 20 anos. Sentei no chão do quarto e li uma por uma. A Neuza falando sobre como tinha sido o fim de semana que eles passaram juntos, sobre como estava com saudade, sobre planos para o futuro. E o Roberto respondia. Tinha cópias das cartas dele também. Ele falando sobre como me achava chata, burra, feia. Como só continuava comigo por causa dos filhos, por conveniência. Como planejava se livrar de mim assim que desse. Uma das últimas cartas, escrita uns 6 meses antes dele morrer, dizia exatamente assim: Estou providenciando uma solução permanente para o meu problema. Em breve vou estar livre e a gente vai poder ficar juntos sem ninguém atrapalhando. Só preciso de paciência. Solução permanente. A pulseira. Ele estava planejando me matar para ficar com a Neuza.
Só que o coração dele tinha falhado antes. A ironia era tão absurda que eu ri. Ri sozinha ali no chão do quarto, cercada de cartas de amor do meu marido para outra mulher, descobrindo que ele tinha planejado meu assassinato. Ri até começar a chorar. Mas no meio daquele choro, daquela dor, daquele sentimento de traição absoluta, algo mudou dentro de mim. Eu não ia mais ser a vítima. Eu não ia mais aceitar calada. Eu não ia mais deixar que a narrativa do Roberto como bom homem continuasse intacta enquanto eu era tratada como louca pela minha própria família. Fotografei cada carta. Todas. Digitalizei os laudos médicos, o boletim de ocorrência, tudo. Criei uma pasta com todas as provas. E aí comecei a cavar mais fundo. Contratei um advogado. Expliquei a situação toda. Ele disse que eu tinha um caso, que dava para processar a família do Roberto se quisesse, que dava para brigar pela pensão que eu estava recebendo, argumentar que tinha sido envenenamento tentado, que tinha me causado danos permanentes. Mas eu não queria dinheiro. Eu queria verdade. Queria que todo mundo soubesse quem o Roberto realmente era. O advogado me ajudou a contratar um investigador particular. E aí a coisa ficou interessante. O investigador descobriu que a Neuza ainda estava viva. Morava em Santo André, era viúva também, tinha uma lojinha de roupas. Descobriu que ela e o Roberto se encontravam num apartamento que ele tinha alugado. Um apartamento que eu não sabia que existia. Descobriu extratos bancários de uma conta secreta que o Roberto mantinha. Uma conta onde ele desviava dinheiro da nossa conta conjunta há anos. Tinha muito mais dinheiro ali do que eu imaginava. O Roberto ganhava mais do que ele me dizia. Muito mais. E guardava tudo nessa conta secreta. Gastava com a Neuza, com o apartamento, com a vida paralela que ele levava, enquanto eu passava aperto em casa, controlando cada centavo, fazendo milagre para a comida render até o fim do mês. O investigador descobriu também que o Roberto tinha feito um testamento. Um testamento que ninguém nunca tinha mencionado. E nesse testamento, ele deixava o apartamento e metade do dinheiro da conta secreta para Neuza. A outra metade era para os filhos. Para mim, nada. Absolutamente nada além da pensão obrigatória por lei. Mas aqui está a parte interessante. O testamento nunca tinha sido executado porque ninguém sabia da existência dele, exceto o advogado que tinha feito. E esse advogado tinha morrido 1 ano depois do Roberto. Os documentos estavam arquivados no cartório, esquecidos. A Neuza provavelmente estava esperando alguém entrar em contato, mas como ninguém sabia do testamento, ela nunca recebeu nada. O apartamento foi retomado pela imobiliária por falta de pagamento. O dinheiro da conta secreta estava parado lá, rendendo. E sabe quem tinha direito legal a esse dinheiro, já que o testamento nunca foi executado e eu era a esposa oficial? Eu. Todo aquele dinheiro era meu por direito. A casa onde eu morava era minha. Tudo era meu. Sentei com o advogado e planejamos cada passo. Primeiro, ele entrou com um pedido de bloqueio da conta secreta, argumentando que era patrimônio conjugal que eu desconhecia. Conseguimos. O dinheiro foi bloqueado. Eram quase R$200 mil. R$200 mil que o Roberto tinha escondido de mim enquanto eu trabalhava feito condenada para ajudar nas despesas de casa. Depois, fomos atrás dos meus direitos sobre o apartamento. Como ele tinha sido alugado com dinheiro conjugal, eu tinha direito sobre ele também. A imobiliária estava para leiloar para cobrir as dívidas. Entramos com uma ação e conseguimos parar o leilão. Enquanto isso, continuei juntando provas. O investigador descobriu que a oficina onde o Roberto tinha mandado fazer a pulseira ainda existia. Era uma ouriversaria clandestina, que fazia serviços ilegais. O dono, quando confrontado, admitiu tudo. Disse que o Roberto tinha encomendado uma pulseira especial, tinha trazido o arsênico, tinha dado instruções específicas de como misturar na liga sem que ficasse óbvio. Tinha pago uma fortuna por isso, e o ourives tinha feito porque precisava do dinheiro e não fez perguntas. Com esse depoimento, a investigação da polícia foi reaberta. Agora tinha prova concreta de premeditação. O caso ganhou atenção. Saiu no jornal local, em sites de notícia.
Tentativa de feminicídio através de envenenamento lento. O nome do Roberto foi exposto. A narrativa dele como bom homem começou a desmoronar publicamente. Foi aí que o Rodrigo e a Fabiana apareceram na minha casa, furiosos. Bateram na porta num sábado de manhã, entraram sem pedir licença, começaram a gritar comigo. A senhora está destruindo a memória do nosso pai, está fazendo escândalo, colocando a família no jornal, envergonhando a gente. Por quê? Por dinheiro? A senhora ficou louca? Olhei para os dois, tão parecidos com o pai na arrogância, na incapacidade de enxergar além deles mesmos, e algo se rompeu dentro de mim. A Marlene, que tinha passado a vida inteira se curvando, aceitando, relevando, morreu naquele momento. Eu estou destruindo a memória dele? Ele tentou me matar. Ele tinha outra mulher há 20 anos. Ele desviava dinheiro, me deixava passar necessidade enquanto bancava a vida boa dele. E vocês estão preocupados com a reputação dele? O Rodrigo deu um passo na minha direção, o dedo em riste. Isso são acusações infundadas. A senhora não tem prova de nada. Caminhei até o quarto, peguei a pasta com todas as provas que eu tinha organizado. Laudos médicos, boletim de ocorrência, fotos da pulseira, as cartas, extratos bancários, depoimento do ourives, tudo. Joguei na mesa da sala na frente deles. Não tenho prova? Está tudo aqui. Cada mentira que seu pai contou, cada traição, cada centavo que ele desviou, cada plano que ele fez para me eliminar. Está tudo documentado. Pode olhar. A Fabiana pegou as cartas e começou a ler. Vi o rosto dela mudar, a cor sumindo, os olhos arregalando. O Rodrigo pegou os extratos bancários, os documentos do apartamento secreto. Ficaram ali, em silêncio, lendo, processando. Quando terminaram, ficaram parados, sem saber o que dizer. Esperei. Esperei que eles pedissem desculpa, que eles reconhecessem que tinham duvidado de mim, que eles me apoiassem. A Fabiana largou as cartas na mesa e olhou para mim com raiva. Por que a senhora guardou isso? Por que não destruiu tudo e deixou o pai descansar em paz? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Deixar ele descansar em paz? E eu? E o que ele fez comigo? 37 anos da minha vida dedicados a um homem que estava planejando me assassinar. E você acha que eu devia ter engolido isso calada? O Rodrigo juntou os papéis e empurrou de volta para mim. A senhora vai parar com isso agora. Vai retirar a queixa, vai parar de falar com o jornal, vai deixar esse assunto morrer, ou a senhora vai perder os filhos também. Era uma ameaça. Meu próprio filho estava me ameaçando. Escolher entre a verdade e eles. Olhei bem nos olhos dele e respondi com uma calma que eu não sabia que tinha. Então, eu perco. Porque eu não vou mais mentir para proteger quem não me protegeu. Não vou mais me calar para manter as aparências. Se vocês querem escolher o lado de um assassino só porque ele é o pai de vocês, escolham. Mas não esperem que eu seja cúmplice disso. Eles saíram batendo a porta. E não voltaram. Já faz 4 meses. Não ligam, não mandam mensagem, não aparecem. Bloquearam meu número. A Fabiana disse para os netos que eu fiquei doente da cabeça e que é melhor não falar comigo. O Rodrigo espalhou para os parentes que eu estou senil, inventando histórias. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca estive tão lúcida na minha vida. Consegui reaver todo o dinheiro da conta secreta. O juiz decidiu a meu favor, reconheceu que era patrimônio conjugal e que eu tinha sido lesada. 200 mil reais, mais do que eu tinha juntado na vida inteira. Mais do que eu achava que ia ver até morrer. Consegui um acordo sobre o apartamento também. A imobiliária concordou em vender ele e dividir o valor depois de cobrir as dívidas. Sobrou mais uns 50 mil para mim. Com esse dinheiro, eu mudei de vida, literalmente. Vendi aquela casa onde eu tinha vivido como prisioneira durante tantos anos. Vendi os móveis, os objetos, tudo que me lembrava do Roberto e daquela vida. Peguei só minhas roupas, meus documentos, minhas coisas pessoais e me mudei. Comprei um apartamento pequeno, mas meu, num bairro legal de São Paulo. 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço, tudo novinho, reformado.
Decorei do meu jeito, com as cores que eu gosto, com móveis que eu escolhi. Pela primeira vez na vida, eu tenho um espaço que é genuinamente meu. Parei de trabalhar no mercadinho. O seu Mário ficou triste, mas entendeu. Agradeci ele por ter sido bom comigo durante aquele tempo difícil. Agora eu vivo da minha aposentadoria, da pensão e dos rendimentos do dinheiro que eu investi. Não é fortuna, mas dá para viver bem, sem preocupação. Voltei a estudar. Sempre quis fazer faculdade, mas nunca tive oportunidade. Me matriculei num curso de pedagogia EAD. Aos 63 anos, estou realizando um sonho que eu tinha guardado há 40 anos. Faço as aulas online, leio os textos, faço os trabalhos, estou amando cada segundo. Meus colegas de turma são na maioria jovens, mas tem uns quantos da minha idade também. Gente que, assim como eu, está recomeçando. Comecei a fazer terapia de verdade, não aquela obrigação que a médica tinha mandado. Encontrei uma psicóloga que me entende, que não me trata como louca ou senil. A gente conversa sobre tudo, sobre o trauma, sobre a raiva, sobre o recomeço. Ela me ajuda a processar a traição, não só do Roberto, mas dos meus próprios filhos. É dolorido, mas é necessário. Fiz amizades novas. Na academia que comecei a frequentar, no curso, no prédio onde moro. Gente que me conhece como Marlene, não como esposa do Roberto, não como mãe do Rodrigo e da Fabiana. Só Marlene, uma mulher de 63 anos que está vivendo a vida dela, nos termos dela. Viajei. Juntei um dinheiro e fui para a Bahia. Sempre quis conhecer. Fiquei uma semana em Salvador, andei pelo Pelourinho, comi acarajé, tomei banho de mar, visitei igrejas, sozinha. E foi libertador. Não ter que perguntar para ninguém se podia ir, não ter que cuidar de ninguém, não ter que se preocupar com nada além de mim mesma. O caso do Roberto virou um processo criminal póstumo. Não vai dar em nada porque ele está morto, mas fica registrado. A Neuza foi intimada a depor. Quando nos encontramos no fórum, ela me olhou com uma mistura de pena e desconforto. Eu não senti raiva dela. Coitada, ela também foi enganada. Acreditou nas mentiras dele, achou que eles iam ficar juntos, esperou anos por um futuro que nunca ia chegar. A diferença é que eu escapei. Ela só perdeu tempo. O ourives que fez a pulseira foi processado e condenado. Está respondendo por participação em tentativa de homicídio. Pegou 3 anos. Pouco, mas alguma coisa. Minha saúde melhorou completamente. Os níveis de arsênico no sangue normalizaram depois de meses de tratamento. Ganhei peso de volta, o cabelo parou de cair, a cor voltou para o meu rosto. Quando me olho no espelho agora, vejo uma mulher diferente. Não só fisicamente, mas nos olhos. Tem uma luz ali que não tinha antes. Tem vida. As pessoas me perguntam se eu sinto falta dos meus filhos. E a verdade honesta é que sinto. Sinto falta do que eu achava que eles eram. Sinto falta da ilusão de família que eu tinha. Mas não sinto falta da realidade. Não sinto falta de ser desacreditada, de ser tratada como louca, de ser menos importante que a reputação de um morto. Deixei a porta aberta. Se um dia eles quiserem conversar de verdade, pedir desculpas de verdade, reconhecer a verdade, eu vou ouvir. Mas não vou implorar. Não vou correr atrás. Não vou fingir que não aconteceu nada só para manter a paz. Esses tempos acabaram. Tem dias difíceis ainda. Dias em que eu acordo e a raiva é tão grande que eu mal consigo sair da cama. Raiva de ter perdido tantos anos. Raiva de ter acreditado em mentiras. Raiva de ter sido uma idiota. Mas a terapeuta me ensinou a não me culpar. Eu fui vítima. De uma sociedade que me ensinou a aceitar migalhas. De um marido que me usou. De filhos que me descartaram. Nada disso foi culpa minha. E tem dias bons também. Muitos dias bons. Dias em que eu acordo no meu apartamento, faço meu café do jeito que eu gosto, me sento na varanda com um livro e agradeço por estar viva. Por ter descoberto a verdade a tempo. Por ter tido coragem de reagir. Porque eu podia ter ficado calada. Quando o Sebastião tirou aquela pulseira, eu podia ter simplesmente aceitado, jogado ela fora e seguido minha vida sem fazer barulho. Era o que esperavam de mim. Era o que a Marlene de antigamente teria feito.
Mas alguma coisa tinha mudado. Talvez tenha sido chegar tão perto da morte. Talvez tenha sido a raiva acumulada de décadas finalmente explodindo. Talvez tenha sido simplesmente o cansaço de viver uma mentira. Mas eu não consegui ficar calada. E não me arrependo. Hoje, quando conto minha história, muita gente fica chocada. Mas sabe o que me choca? A quantidade de mulheres que me procuram depois e dizem que passaram por coisas parecidas. Não necessariamente envenenamento literal, mas envenenamento emocional. Casamentos onde elas eram diminuídas, controladas, manipuladas. Filhos ingratos que só lembram delas quando precisam de alguma coisa. Anos de dedicação que nunca foram reconhecidos. Virei meio que um símbolo sem querer. Tem gente que me para na rua, me reconhece das reportagens e diz que minha história deu coragem para elas saírem de relacionamentos abusivos, para se divorciarem, para cobrarem respeito dos filhos adultos. Tem uma senhora de 70 anos que me mandou mensagem dizendo que se separou do marido depois de 50 anos de casamento, porque minha história fez ela perceber que nunca é tarde para recomeçar. Isso me dá um propósito que eu nunca tive antes. Não é só sobre mim. É sobre todas nós, mulheres que fomos ensinadas a aceitar, a servir, a desaparecer. Sobre mostrar que dá para reagir, que dá para recomeçar, que dá para viver de verdade, mesmo que seja só nos últimos anos. O Sebastião, o velhinho que me salvou naquele dia, virou meu amigo. A gente se encontra uma vez por mês para tomar café. Ele conta histórias da época, que trabalhava como ourives. Eu conto sobre minha nova vida. Ele diz que foi um milagre ter passado por aquela praça naquela hora exata, que normalmente ele ia por outro caminho. Eu digo que foi um anjo que colocou ele ali. A gente ri, mas no fundo os dois acreditamos nisso. Ele me explicou tecnicamente o que tinha naquela pulseira. Era uma liga de ouro com arsênico incorporado de uma forma que ia se liberando com o contato com o suor, com a acidez da pele. Engenhoso e diabólico ao mesmo tempo. O Roberto devia ter pesquisado muito, planejado cada detalhe, e quase funcionou. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu tivesse morrido como ele planejou. Teria tido um enterro bonito, muita gente falando bem de mim, as pessoas dizendo que pena, ela era tão boa, tão dedicada. O Roberto teria mantido sua reputação, a Neuza teria recebido a herança, os filhos teriam ficado com a imagem perfeita dos pais. E a verdade teria morrido comigo. Mas não morreu. Está viva, registrada, documentada. E vai continuar viva enquanto eu estiver aqui para contar. Teve gente que me criticou, dizendo que eu devia ter perdoado, que pessoa morta não se defende, que eu estava sendo vingativa. Mas perdoar não significa esquecer ou aceitar. E expor a verdade não é vingança, é justiça. Justiça para mim, justiça para todas as mulheres que vivem situações parecidas e acham que têm que aguentar caladas. Hoje eu uso outras pulseiras. Comprei umas bem bonitas, coloridas, de material seguro. Toda vez que olho para o meu pulso e vejo elas, lembro do que sobrevivi. Lembro que sou mais forte do que eu achava. Lembro que minha vida me pertence. Comecei a escrever também. A terapeuta sugeriu como forma de processar tudo, mas acabou virando mais que isso. Estou escrevendo um livro contando minha história completa. Já tenho mais de 100 páginas. Não sei se vou publicar, mas o processo de escrever, de colocar tudo no papel, tem sido terapêutico. E sabe qual vai ser o título? A Pulseira. Simples assim, porque aquela pulseira mudou tudo. Foi o instrumento da tentativa de me matar, mas também foi o que me libertou. Se o Roberto tivesse escolhido outro método, talvez eu nunca tivesse descoberto a verdade sobre ele. Talvez eu tivesse vivido o resto da vida na ilusão, honrando a memória de um homem que não merecia. Tem um ditado que diz que a verdade liberta, e eu posso confirmar que é verdade. Viver na mentira, mesmo sem saber que era mentira, era uma prisão. Agora que sei de tudo, que expus tudo, que não escondo nada, eu me sinto livre de uma forma que nunca senti antes. Claro que ainda dói. Dói saber que o homem com quem dividi a maior parte da minha vida me odiava a ponto de planejar meu assassinato. Dói saber que meus filhos escolheram preservar uma imagem falsa ao invés de me apoiar.
Dói ter perdido tanto tempo sendo quem eu não era. Mas junto com a dor tem gratidão. Gratidão por estar viva, por ter descoberto a tempo, por ter forças para reagir, por ter encontrado pessoas boas no caminho, como o Sebastião, como minha terapeuta, como meus novos amigos, por ter recursos para recomeçar, por ter saúde para aproveitar. Aos 63 anos, eu estou vivendo minha adolescência. Estou descobrindo quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero. Estou cometendo erros, aprendendo, crescendo. Estou livre. E se eu pudesse dar um conselho para quem está me ouvindo agora, especialmente para você que talvez esteja vivendo uma situação parecida, seria este: não aceite migalhas. Não aceite ser diminuída. Não aceite viver em função dos outros, esquecendo de si mesma. Não aceite mentiras para manter a paz, porque paz falsa não é paz, é apenas silêncio sobre a dor. Você merece verdade. Você merece respeito. Você merece ser vista, ouvida, valorizada. E se as pessoas ao seu redor não conseguem te dar isso, talvez seja hora de encontrar pessoas novas. Ou de aprender a se dar isso por conta própria. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para buscar justiça. Nunca é tarde para viver de verdade. Eu sou a prova viva disso. Então me conta uma coisa. Você que está me ouvindo agora, o que você faria no meu lugar? Se descobrisse que foi traída, envenenada, enganada durante décadas, qual seria a sua reação? Você teria coragem de expor tudo ou guardaria segredo? Você conseguiria recomeçar ou ficaria presa no passado? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. E se minha história te tocou de alguma forma, compartilha com outras pessoas. Principalmente com aquelas mulheres que você conhece que estão vivendo vidas pequenas, se anulando, aceitando menos do que merecem. Às vezes a gente só precisa ver que é possível reagir para encontrar coragem de fazer o mesmo. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por me dar esse espaço para contar minha verdade. E lembra, sua vida é sua. Não deixe ninguém tirar isso de você. Nem com mentiras, nem com manipulação, nem com pulseiras envenenadas. Cuida de você. Respeita seus limites. Busca sua verdade. E vive. Vive de verdade, enquanto ainda dá tempo. Um beijo grande no coração de cada um e até a próxima história.